Lucas capítulo 9, verso 28. Quem achou? Lucas 9, 28 diz assim a minha Bíblia. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Mas ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Eu vou te pedir para deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma coisa nesse domingo que eu acho que eu nunca fiz aqui na igreja. Eu vou pregar a primeira parte da mensagem agora de manhã, e eu vou pregar a segunda parte da mensagem no culto das 18 horas. Se você não vier às 18 horas, você pode tanto assistir da sua casa, quanto você pode ver depois no YouTube. Mas hoje eu quero falar, nessa manhã, sobre um tratamento de choque em você. E à noite eu vou falar sobre um tratamento de choque através de você. Eu quero falar sobre isso porque eu sinto que Deus tem algo especial para fazer na minha vida e na sua vida, e nós precisamos, muitas vezes, não de um tratamento simples, não de um tratamento paliativo, mas de um verdadeiro tratamento de choque. O pecado destruiu a nossa vida. Na verdade, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque não podiam continuar tendo relacionamento com Deus devido à gravidade do que o pecado fez. O pecado nos separou de Deus. Por quê? O caráter de Deus é santo e nós nos tornamos pecadores. E essa separação é a maior dor que um ser humano pode viver e que o próprio Deus pode viver. O pecado nos atropelou, deu ré, passou em cima de novo, e cada um foi afetado de uma maneira diferente. Todos nós aqui fomos afetados pelo pecado, mas alguns são mais depressivos, alguns são mais nervosos, alguns caem para o lado do vício, alguns têm problemas familiares, alguns têm um temperamento impossível de lidar. Outro dia uma pessoa falou comigo: pastor, eu não aguento o meu temperamento. Eu falei: se você não aguenta, imagina quem está com você. Então, o pecado destruiu todos nós, uns de uma maneira, outros de outra. Mas uma coisa é certa: todos nós perdemos o nosso acesso a Deus. O que o pecado fez com a gente? Ele acabou com a nossa inocência. Vocês viram as crianças aqui à frente? É tão lindo a inocência delas, sim ou não? Hoje nós não somos mais inocentes. Muitas vezes nós fazemos tudo com segunda intenção. Acabou com a nossa inocência, acabou com a nossa alegria. Por isso que Lucinho, eu era um menino muito depressivo. Quando Jesus me salvou e me transformou, eu e a minha esposa, nós temos uma característica muito legal: a gente é alegre. Nós somos alegres mesmo, mas a gente não é alegre de ficar assistindo vídeo engraçado, não. É aquela alegria mesmo. Nós temos alegria. O crente normal tem que ser alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo restaura você e tira a tristeza do seu coração. É uma alegria que não está baseada nas notícias, não está baseada no dinheiro, não está baseado no estado civil. Está baseado em quem Cristo é e naquilo que Ele fez por você. Mas o normal dos seres humanos é serem tristes.
Por causa de quê? Do pecado. O que mais o pecado fez com a gente? Rompeu nossos relacionamentos. 3 relacionamentos que romperam. Primeiro, rompeu nosso relacionamento com Deus. Deus não queria, gente, de jeito nenhum, que a gente saísse daquele jardim. A música diz: meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua bondade restaurou o jardim em mim. Foi num jardim que a humanidade caiu, e foi em outro jardim que a humanidade foi restaurada. Foi no Éden que nós perdemos o acesso a Deus, mas foi num pequeno jardim lá em Jerusalém, que eu já entrei nele umas 12, 13 vezes, que Cristo morreu, ressuscitou e hoje está vivo aqui entre nós para poder religar nosso relacionamento com Deus. Perdemos o acesso a Deus, perdemos o acesso ao próximo. Sabe qual é a maior reclamação que eu recebi nessa pandemia? Maior de todas. Maior do que depressão, maior do que perdi dinheiro. Lucinho, eu me sinto muito sozinho. Eu perdi meus amigos, não sei fazer amizade. O tanto de jovem que me mandou mensagem dizendo: Lucinho, eu estou com medo de voltar para a aula presencial, porque eu não sei mais conversar com pessoas. Adolescentes desesperados, tristes, ansiosos, porque era tudo EAD, ensino à distância. Posso dar um conselho para você, querido? Estude dentro de casa se você puder, mas se puder, envie seu filho para a escola, porque ficar dentro de casa prejudicou muito a cabeça dos nossos filhos. Eles precisam se socializar. Tem coisa que pai e mãe não conseguem dar para os filhos, mas é lá no meio da escola, é lá com os colegas, que ele vai aprender a ser um cristão e se comportar como cristão, mesmo num ambiente não cristão. E o terceiro relacionamento que o pecado rompeu foi o relacionamento da gente com a gente mesmo. Se tem uma coisa que está acabando com a gente, é aquele cara que você enxerga no espelho todo dia de manhã quando você vai escovar dente. Gente, hoje nós somos os nossos maiores sabotadores. Eu tenho comigo uma teoria que hoje é o momento que Satanás está menos agindo na terra, é hoje. Porque o tanto que a gente se prejudica, o capeta nem tem muito o que fazer. Porque a gente mesmo vai lá: não, vem cá, problema. Entra na minha vida aqui, problema. Vem cá, luta. Vem dificuldade. A gente mesmo senta para dormir, ao invés de orar, sabe o que a gente faz? Começa a pensar um monte de coisa. E ao invés de transformar nossos diálogos interiores em oração, a gente fica chorando e se lamentando consigo mesmo e falando para a gente mesmo o tanto que a gente é coitadinho mesmo. E aí a gente vai dormir com os olhos desse tamanho, tanto chorar. Deus nunca sonhou isso para mim e para você. Deus gostaria que a gente deitasse todo dia à noite para dormir e dormisse. Quem é bom de cama aqui? Deixa eu ver quem é bom para dormir. Deita. Oh Deus, dá essa unção para a gente, Pai. Em nome de Jesus. Diante de um atropelamento como esse do pecado, nós precisamos de um tratamento de choque para recuperar do pecado. Olha como é que a gente provou o pecado, gente. A gente provou o pecado assim, ó. Olha como é que a gente provou Jesus. Água da vida. Água da vida. Você deixou entrar uma gota na sua boca. Muitas vezes no pecado fomos intensos. Para Deus fomos superficiais. Vivemos coisas ruins na nossa vida que nos marcaram. Mas eu perguntei outro dia para um jovem aqui da igreja: qual foi a sua maior experiência com Deus? Outro dia eu estava no ponto de ônibus, né? Aí eu tinha aula no primeiro horário e tinha prova. Eu falei: pô, Jesus, manda o ônibus aí, que eu tenho aula no primeiro. Aí o ônibus veio, mas era a hora do ônibus vir mesmo. Eu falei: deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu estou na igreja pregando para você há um tanto de ano, e essa foi a maior experiência com Deus que você teve desde que você nasceu. Top, né, pastor? Foi doido. Eu falei: não, não é top não. Isso aí é nada. Mas eu sei que esse jovem já cometeu tanto pecado, já fez tanta loucura, com apenas 15 anos. Quem entende o que eu estou dizendo? Hoje, a precocidade do pecado está tão grande, mas experiências com Deus tivemos quase nenhuma. Por isso, precisamos de um tratamento de choque. Qual é o nome do tratamento de choque de Deus para nós? Jesus. Diga comigo: Jesus. E eu entendo de tratamento de choque, porque um dia, quando eu morava nos Estados Unidos, eu entregava pizza. Então, menos 15, menos 20 em Boston.
e eu saía na temperatura fria, voltava para o carro, o aquecedor ligado, e eu fiquei fazendo isso tanto que eu peguei uma pneumonia muito grave. Cheguei num hospital chamado Winthrop Hospital, lá em Boston. Quando eu cheguei lá, eu estava tão mal que eu estava pondo sangue pela boca. O médico, para me atender, não tirou minha camisa não, ele rasgou minha camisa com tesoura. E aí me colocou numa ala, isolado, e eu lá dentro, lá, com dificuldade para respirar, e a enfermeira me entregou como se fosse um palito, e falou assim, ó, se você sentir alguma coisa, aperta esse botão aqui, que nós vamos vir te socorrer. E eu respirando assim, com dificuldade. De repente, eu puxei o ar e não veio. E não veio. Eu apertei aquele negócio. Gente, eu vi um monte de gente branca entrando. Não era anjo não, eram os médicos mesmo. E aí, eles vieram. E eu ouvi a pior palavra que você pode imaginar na vida. Clear! Clear significa, sai fora! E eles me deram um desfibrilador no peito. Eu comecei a respirar. Aí eu ouvi o médico falar de novo assim, clear! Eu levantei o dedo para falar assim, não precisa não que eu já estou bom. Paf! Tomei o segundo. Foi esse segundo que queimou um fusível aqui. Caiu uma fase minha que não voltou até hoje. Por isso que eu sou louco por Jesus. Deus está querendo nessa noite dar um tratamento de choque para a gente. E pôr a gente meio doido da cabeça para Ele. Jesus é o tratamento de choque. Cristo é muito mais do que uma bela sacada de Deus para levar a gente para o céu. Cristo é a resposta para a vida eterna e para essa vida também. Para essa vida também. Eu e você precisamos viver um tratamento de choque. Quanto mais profundo for a nossa experiência com Jesus, menores serão as consequências do pecado na nossa vida. Mas é aquilo que eu falei. Infelizmente, o Brasil é um país cristianizado. O que significa isso? O povo sabe quem é Jesus, sabe que Ele existiu, e na hora que marca gol, faz assim. Parou por aí. Parou por aí. Mas na hora do carnaval está lá, na hora da cervejinha está lá, na hora das coisas erradas está lá. O brasileiro precisa sair de cima do muro, e eu estou orando para que não haja carnaval em 2022. E não é por causa de variante não, é por causa de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Até quando os senhores prefeitos vão ficar financiando carnaval? Até quando? Governadores vão ficar financiando? Não, pastor, gera emprego. Gera emprego não, gera morte. Gera tristeza. Só em São Paulo, mais de 50 municípios já cancelaram o carnaval. E eu estou orando para cancelar em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Não vai ter carnaval em nome de Jesus. Não vai ter carnaval, fala comigo, amém? Você sabe o que acontece no reino espiritual em 5 dias de carnaval? Em 5 dias de carnaval o brasileiro peca o equivalente a 360 dias. É demônio, e é gente alcoolizada, e é droga, e é menino. Você sabe qual é o mês do Brasil que mais nasce criança? Novembro. Porque o povo tem relação sexual lá, todo mundo nasce em outubro, novembro. Nós não queremos isso para a nossa nação, não. Precisamos de um tratamento de choque. Então eu quero te mostrar aqui nesse texto o que Deus quer fazer primeiro em nós. Fala comigo, em mim. Gente, ninguém dá o que não tem, não. Nós temos que parar com esse negócio de frase pronta. Paulo falou, sabe o quê? Eu não ousaria falar de nada que Cristo não tivesse feito em minha própria vida. Tudo que Paulo pregava, ele tinha vivido. Tem uma geração aí hoje que fica vendo gente que não experimentou nada, ensinando como viver no YouTube. A pessoa não fez nada. A pessoa leu meia dúzia de livros, fez um curso online e senta lá e quer ensinar milhões e milhões de pessoas. Não sou contra os jovens estarem online, não sou contra você ter seu canal do YouTube. Eu sou contra querer ensinar o que você só sabe na teoria. Você quer ver? Quer saber como é que cria filho? Pergunta para quem não tem. Quem não tem fala, filho meu não vai ter celular. Ai, filho meu vai andar assim, ó, na risca.
brincar. Filho meu, eu vou transformar minha casa no campo de concentração, vai chamar Auschwitz. E todos vão ter que chegar perto de mim e fazer, ai pai, e vai ser desse jeito. E ai de quem? Ai, e, gente, quanto mais fala assim, mais a criança sapateia na cabeça da pessoa. Mais. E nós que somos pai, nós estamos rebolando para criar os filhos, sim ou não? Os trem levanta de manhã de um jeito, de noite está de outro, sim ou não? A gente fala, Jesus, aconteceu alguma coisa com esse menino? Aconteceu, sabe o que aconteceu? Eles viram uma postagem na internet, eu descobri isso, nossos filhos veem uma postagem na internet, muda a cabeça deles todinha. Um dia eu falei para meu filho assim, eu queria ter com você a moral que o Instagram tem, Zé. Que você vê uma postagem e você fala assim, pai, eu quero fazer crossfit. Oi? Eu estou te tentando fazer malhar junto comigo a vida inteira, não consegui. Quem foi o abençoado? Não, eu vi o Zé na internet, que colocou. Ué, eu queria ser assim. Deus quer dar para a gente um tratamento de choque. Olha as coisas que Ele faz para dar esse tratamento. Começa aí no verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Primeira coisa que Ele faz, Ele marca uma reunião com você. Você está numa reunião com Ele aqui hoje. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos apóstolos? 12 menos 3 dá quanto? Eu sei que é uma conta difícil, vamos lá. 12 menos 3 dá quanto? Por que Jesus não levou os 9, os 12? Por que Ele levou só 3? Você sabia que nessa manhã, quem tem que estar ouvindo essa palavra é quem tem que estar ouvindo essa palavra? Você sabia que nessa manhã, a parte complicada da sua família veio ao culto? Ai, a avó Toinha tinha que estar aqui. Ah, o tio Chiquinho, o primo endemoniado. Não, é eu e você. Nós é que temos que estar aqui e ouvir. E você também aí na sua casa, no YouTube, no Instagram.